Quero Educação Canina de volta para mais um episódio, mais uma live com as sugestões de vocês. Hoje vamos falar sobre ética no adestramento. Essa foi uma sugestão muito legal, acho um tema muito bacana para a gente discorrer aqui. Vamos dar uma mergulhada nisso hoje para vocês entenderem o que é ética no adestramento, por que isso é um problema, por que isso pode ser um problema e por que muitas vezes esse é o elemento que confunde muita gente quando as pessoas estão procurando um novo adestrador. Então a gente tem que ficar muito atento em relação a isso e ficar muito esperto. Por que eu resolvi fazer essa live hoje? Recentemente eu atendi uma pessoa que, normalmente as pessoas que eu atendo são do meu radar, são as pessoas que estão aqui, que acompanham o meu trabalho aqui, mas uma vez ou outra acaba surgindo para mim indicações. Eu não gosto de trabalhar com indicação justamente porque quando a gente trabalha com indicação a pessoa não necessariamente tem uma noção de quem você é, o que você faz, o seu trabalho, enfim. E foi muito curioso ver a pessoa falar pra mim: boa tarde, Alessandro, meu bem. Boa tarde, minha gente. Boa tarde, boa tarde. Dê um alô pra mim se estiverem aí. Carlos falou: ética para animal pro mundo real e não pra vir em laboratório. Isso aí também, com certeza, Carlos. Com certeza, vamos falar sobre isso. Quem quiser, depois eu vou dar um espaço aí pra quem quiser entrar e participar ao vivo, ficar à vontade. Eu quero que seja mais interativo. Então, quem de vocês eventualmente quiser fazer um comentário aqui no ar e falar um pouquinho também sobre as experiências de vocês, fiquem à vontade, é só me mandar convite, eu vou dar uma oportunidade para vocês entrarem também mais pra frente. Mas, enfim, nesse caso em particular, a pessoa falou pra mim: nossa, Raquel, eu gostei muito da consulta com você, gostei muito do seu atendimento, mas eu achei muito estranho uma coisa. Os preços que os outros adestradores cobram são muito inferiores a você. Eu fiquei muito surpreso de ver que as pessoas cobram, que você cobra muito mais do que todo mundo. Então eu fiquei meio curioso, estou fazendo uma pesquisa de mercado. E eu falei: fica tranquilo, faz a sua pesquisa, escolhe quem você quiser. Fica à vontade para escolher quem você quiser. Por que isso é importante? O que isso tem a ver com a live de hoje? Eu acho que muitas vezes a gente não está acostumado a lidar com a ética no adestramento, a transparência. E a gente não está acostumado a anexar valor a isso. Muito do nosso mercado hoje em dia é mensurado em preço. E isso sempre vai ser um problema muito sério, porque as pessoas não colocam o valor devido no trabalho do adestramento. Para mim, esse é o primeiro pedaço importante. Isso é uma coisa que eu falo para todos os alunos que fazem curso comigo, principalmente novos profissionais, que sempre tem essa pergunta: o que cobrar, como cobrar, né? Como saber o preço que eu tenho que cobrar. Preço tem a ver... o seu preço não pode ser mensurado pelo mercado que está ao seu redor. O seu preço vai ser definido pelo valor que você agrega para aquela família ali. É o valor do seu trabalho. Valor não é preço. E eu acho que as pessoas pensam muito nisso quando elas não conhecem o que é um adestramento de verdade. Quando elas não entendem o que está por trás do propósito de um adestrador sério, de um profissional sério. Então, quando isso ainda está na nuvem do desconhecido para as pessoas, elas começam a procurar preço. E eu deixo essas pessoas super à vontade, eu quero que elas vão e procurem preços, porque elas vão entender o que eu estou falando bem mais pra frente. A Alessandra falou: não adianta nada, já paguei menos e zero resultados. É aquele negócio, né, Alessandro? A gente sabe que quando as pessoas não conhecem nada sobre adestramento, elas tendem a pensar que isso é só mais um serviço. É só mais uma barraca de pastel. Elas podem até achar você legal, mas elas só vão entender o quão bom você é quando elas tiverem que lidar com o outro lado da moeda, que é o pior. Que entra o lado antiético do negócio, que eu vou falar sobre isso agora. O que é esse pedaço do ético ou não ético, como a gente define isso, né? Tem pessoas que entram no adestramento por motivos diferentes. Tem pessoas que entram no adestramento porque elas querem ganhar dinheiro. Tem pessoas que entram no adestramento só pela profissão, só pela possibilidade de ser autônomo e ganhar seu próprio dinheiro atendendo o cachorro. Tem gente que não tem necessariamente um propósito mais complexo, no sentido de: eu realmente quero ajudar essas pessoas, eu realmente quero fazer esse cachorro evoluir, eu realmente quero fazer essa família evoluir com o seu cachorro. Tem gente que pensa nisso só como uma forma de ganhar atenção, uma forma de ganhar notoriedade. Tem vários tipos de adestradores no mundo, tá, gente? Tem pessoas que estão aí para vender o que as pessoas querem comprar. Os adestradores de vitrine, que eu chamo, que vão fazer um conteúdo super algodão doce para as pessoas acharem que tudo é simples e maravilhoso. E, enfim, tem pessoas que literalmente vão usar sensacionalismo, vão usar formas diferentes de vender o adestramento para você. Infelizmente, não é todo mundo que está aqui nessa profissão que tem um propósito que eu considero ser o propósito mais ético, né? Então, muita gente vai usar dessa janela de vulnerabilidade, porque o cachorro na vida de uma pessoa entra numa janela de vulnerabilidade, ele pode ser um problema enorme.
E se esse problema não for resolvido, isso impacta diretamente o psicológico, o emocional, a vida, o financeiro, tudo da pessoa. Então, ele é um mercado de vulnerabilidade enorme. Muita gente que não tem essa régua da ética no lugar vai se aproveitar muito de vocês nesse ponto. Elas vão usar toda essa fragilidade de vocês a favor de ganhar dinheiro todo mês. Todo mês tem ali uma graninha pingando, porque ela vai manter você nessa janela de vulnerabilidade durante muito, mas muito tempo. Então, tem muita gente que tem um nicho talvez menor de pessoas que estão aqui para fazer a diferença mesmo, tá? Quando você está aqui para fazer a diferença, você é transparente, você é honesto, você deixa muito claro o que você faz, o que você não faz. Você não tem medo de falar o que você pensa. Você expõe a sua forma de trabalho, expõe exemplos do seu trabalho. Você expõe tudo o que você faz sem medo de não conquistar esse mercado enorme e maravilhoso que as reportagens falam que o mercado pet é gigantesco. Ele não é tão gigantesco assim. Não para quem tem a ética no lugar. Você vai ter que lidar muitas vezes com críticas e com retaliações. Muitas vezes você vai ter que se manter firme numa linha de trabalho que não necessariamente é a mais querida, não necessariamente é a mais bem aceita, e não vai te levar necessariamente para um patamar de popularidade de grande mídia, mas é o que é correto, é o preço da ética, né? Eu sempre falo para vocês que tem uma arena de gladiadores aí dentro do adestramento, tem muita briga dentro do adestramento por conta disso. Todos os adestradores, quando se encontram, eventualmente conversam sobre esse tipo de assunto e sabem que isso acontece muitas vezes. Você falou aqui, mesmo quando paguei caro, também tive resultados ruins, não recomendo. Eu não gosto de falar nomes de outras pessoas, tá? Vocês podem ficar à vontade de falar os nomes que vocês quiserem, entre vocês, tá? Mas não é a questão do caro só também, tá? Eu entendo o seu argumento aqui. Não é só o cobrar caro e cobrar barato. É o apresentar resultados de valor. O seu valor está no resultado do seu trabalho. E eu acho que para todos vocês que vão eventualmente contratar pessoas, eu acho que vocês que são clientes, vejam o que esse profissional mostra para vocês de resultado antes de você tirar um centavo do seu bolso. Veja qual a argumentação que ele usa, veja o diálogo que ele tem, veja o tipo de abertura que ele tem com a audiência dele, o quanto ele mostra e expõe o que ele faz. Veja o quão sincero e honesto ele é e como o conteúdo dele diz, o que o conteúdo dele diz sobre ele. Positive Dog falou, Raquel, na nossa área conseguimos reestruturar uma família inteira muitas vezes, o que acaba mudando por consequência. Sim, tem um envolvimento disso aí, né? Mas deixa eu fechar essa primeira linha de raciocínio que eu pego o seu lado. O valor que você vai investir no adestramento tem que estar traduzido no que você consegue enxergar desse profissional antes da contratação. E eu acho que os clientes falham muito nisso. Como eu dei esse exemplo no início da live, dessa pessoa que eu atendi, e que não me conhece, não sabe nada sobre o meu trabalho, veio por uma outra via, que não vale a pena a gente entrar nesse detalhe aqui, mas eu gosto muito, eu falei isso na live anterior, eu gosto muito que as pessoas saibam o que eu faço primeiro. Eu gosto muito que elas entrem no meu conteúdo aqui online primeiro, vejam o que eu faço, seja através do meu site, do meu canal do YouTube, aqui no Instagram, qualquer rede social. É muito importante que a pessoa entenda o valor do seu trabalho. E muita gente vai chegar aqui e não vai ver valor. E se essa pessoa veio aqui na minha página, viu o meu conteúdo e não enxergou o valor no que eu faço, eu não preciso ter essa pessoa como cliente. Eu acho que nós, como profissionais, precisamos aprender a dizer não para possíveis clientes. Hoje eu falei com um rapaz que mandou mensagem perguntando exatamente isso. Ele falou, quando é o momento certo de dizer não para o cliente? Quando o cliente não está de acordo com o que você faz, quando ele não dá valor para o que você faz de verdade. Ética no adestramento é uma coisa rara hoje em dia, tá, gente? Nem todo mundo quer isso. É muito mais fácil você ser um adestrador comercial. É muito mais fácil, é muito mais lucrativo você ser um adestrador comercial. É muito mais fácil no sentido de você vai ter que lidar com um público super bem amaciado, pessoas que não vão te questionar em nada, porque tudo que você vai postar é simplesmente bonitinho. E você nunca vai ter que lidar com adversidades, polêmicas, situações difíceis, assuntos difíceis. Você nunca vai ter que trazer nada disso à tona. Então, o adestramento comercial ele ficou muito popular. Tá cheio de adestrador comercial. Os mesmos modelinhos de vídeo, sempre mostrando coisas simples, nunca entrando em assuntos que são significativos, nunca tocando em assuntos importantes. E sempre dizendo que vendem muito, que tem milhares de clientes, que tem XYZ.
Não é a quantidade de clientes que você atende que define a sua ética no adestramento. Não é quantos vídeos de coisas bonitinhas você tem para mostrar. É o que você tem de diferente, de importante para mostrar. Eu vejo ainda poucos adestradores que conseguem abraçar esse lado ético da profissão e se mostrar dessa maneira, sem medo, sem resistência, sem essa preocupação de, ai meu Deus, o que será que vai acontecer? Como será que as pessoas vão reagir quando eu... Não é isso, cara. Ética tem tudo a ver com honestidade e propósito. Tudo. Se você está aqui com o coração no lugar certo, você realmente sabe o que você quer fazer pelas pessoas, você não tem que temer nada disso. Você não tem que se preocupar em ser o cara mais popular do grupo dos adestradores. Você não tem que se preocupar se todos os adestradores vão gostar de você ou não. Você tem que saber que o que você está fazendo é certo. Que o seu conteúdo realmente vai estar ali para modificar e alterar e ajudar uma pessoa, uma família com seus cachorros. Isso deveria ser o propósito do adestramento. Essa deveria ser a linha ética que todos nós deveríamos entrar, né? Eu acho que esse é um lado muito importante para a gente falar. Positividade, eu tinha falado aqui, olha só. Óbvio que só se a família der abertura, fazemos de uma forma indireta. Na verdade, assim, eu quero pegar esse gancho que você tinha falado sobre a parte de participação na família, né? Por que a ética é tão importante? A gente entra de verdade na intimidade das pessoas. Você vive um pouco, você vai entrar na casa de uma pessoa, você vai ver como a pessoa vive, a família dela, a pessoa vai falar sobre ela. Mais do que o cachorro, ela vai falar sobre ela. Você vai ter que conhecer esse indivíduo por trás do cachorro. Isso é extremamente delicado, isso é atravessar um limite um pouco até de intimidade, muitas vezes. Você tem que conhecer detalhes sobre a vida da pessoa para que você possa desenhar seu treinamento com base no que aquela pessoa precisa. A questão do treinamento para o mundo real, da realidade da pessoa, é determinante para o seu treinamento. Para mim, isso também cai na avenida da ética. Eu não posso desenhar o mesmo treinamento para todos os cachorros, porque os cachorros vêm de lugares diferentes, com pessoas diferentes, com rotinas diferentes. Às vezes moram em lugares diferentes, estados diferentes. Eu já recebi cachorro aqui para treinamento de vários lugares diferentes do Brasil. Eu preciso que o treinamento seja efetivo para aquela família, com aquele cachorro. Isso é uma responsabilidade enorme nossa. Eu não posso vender um modelo comercial de adestramento que serve para todo mundo. Claro que tem coisas que vão ser comuns para todo mundo, dependendo do que você quer fazer com o seu cachorro, mas o elemento de individualizar o seu serviço, entender as famílias que você está atendendo, faz uma diferença gigantesca. Vocês podem perceber, se vocês acompanham os vídeos que eu posto aqui e no meu YouTube, as playlists de treinamento intensivo, vocês veem que alguns cachorros eu pego muito mais firme na parte de obediência, outros não, por exemplo. Por quê? Porque eu sei o que é determinante para cada casa. Eu sei aonde cada família precisa usar e o quê. E aonde pega mais para alguns cachorros. Para alguns cachorros, uma parte gigantesca do treinamento vai ser ter que lidar e reconstruir uma coisa enorme, que é a resistência em relação a algum aspecto do treinamento em particular. Para outras pessoas, eu vou trabalhar com muito mais detalhe a parte de obediência. Depende da família. Para mim, isso é ética. Eu não posso vender o mesmo modelo para todo mundo. Não tem um modelo para todo mundo. Tanto que eu não tenho nenhum material pronto online para vender para ninguém. Porque as pessoas são diferentes. É assim que eu vejo. Eu acredito que o melhor atendimento é aquele que vai servir para aquela pessoa. Claro que tem as coisas que eu determino como fundamentais para o treinamento de um cachorro. Mas, além disso, eu preciso entender o outro lado, que é super importante do adestramento. Eu não posso tratar todo o cliente como se fosse uma fábrica de Coca-Cola. Eu tenho que saber que todos eles têm suas individualidades. Tem pessoas que estão em estado de fragilidade emocional gigantesco. Tem pessoas que entendem o conceito do que você fala, mas na hora de pegar uma guia na mão, a pessoa se derrete inteira, não consegue segurar a guia do cachorro, não consegue lidar com a aproximação de uma pessoa diferente. Para mim, tudo isso cai na questão ética, tá? Ricardo, acho que seu nome. Fiz levantamento completo dessas escolas de adestramento e antes. Muito bonito e correto, porém o durante é bem diferente no comprometimento com o resultado. Sabe o que é legal de você falar isso? Por exemplo, quando eu falo de vocês fazerem uma pesquisa legal antes de contratar, eu acho que, por exemplo, uma coisa que eu considero ser determinante, se eu tivesse no lugar de um dono de cachorro e fosse contratar amanhã um serviço de alguém, eu quero ver vídeos. Eu não quero ver só postagem, eu quero ver vídeos. Eu não quero ver só vídeos curtos, eu quero ver vídeo, eu quero conhecer esse profissional, eu quero ver ele falando, eu quero ver ele descrevendo um processo, eu quero ver aonde ele vai, como que os cachorros dele são, o que ele faz no dia a dia dele, como que ele encaixa o treinamento dos cachorros dele no dia a dia dele. Eu quero ver mais exemplos. Eu acho que, eu entendo que você fez uma pesquisa, que você investiu, e você achou que pelo que você viu era o suficiente, mas talvez na próxima vez que você procurar, seja um pouco mais minucioso, procure mais
coisas na prática também. Procure mais exemplos. Quando eu digo exemplos na prática, não é só 2, 3 sessões de treino na prática. Procure esses profissionais com cães imersos em cenários reais, que são similares aos seus. Então, por exemplo, eu moro em São Paulo. Vocês vão ver, é uma metrópole grande, um bairro super movimentado. Vocês constantemente vão me ver com cães em programas que são meus. Isso diz muito sobre o meu treinamento com os cães. Então, por exemplo, hoje eu tive 2 programações humanas para fazer. Eu levei a Emma comigo. Eu fui no correio com ela, mostrei uma situação que é típica e importante na parte de exposição social de todos os cães, que eu não faço só com ela, com os cães que estão em treinamento aqui eu faço também. Mostrei como é importante essa fase de inundação, de experiência social com distrações inundadas no cachorro. É importante, eu acho. Eu faço esses pedacinhos de vídeo todos os dias, um pouco para vocês, porque eu quero que vocês... Não é porque vocês têm que me contratar. Eu quero que vocês enxerguem que isso são coisas que todo profissional deveria poder te mostrar. Sei lá, eu vou sair daqui, vou fazer um outro programa, vou com o meu cachorro. Eu quero que o profissional possa te mostrar pedaços desse dia a dia. Eu quero que você consiga ver isso antes da possibilidade de você contratar essa pessoa. Pense que o adestramento tem que servir para você. Então tem muita coisa que muitos profissionais mostram que não fazem parte do contexto da sua realidade. Isso deixa você longe do que seria o produto final desse trabalho. Eu acho que você tem que procurar um profissional que mostre um conteúdo de preferência em vídeo que seja o mais próximo possível da sua realidade. Mais do que isso, procure um profissional que fale, mostre, interaja com você, te dê informação, conteúdo suficiente que vai fazer isso fazer sentido na sua cabeça. Então tem o lado visual e tem o lado de compreensão intelectual, que o adestrador, antes de ser contratado, precisa poder te apresentar. Eu vejo dessa forma, tá? A gente entra no mais íntimo, pois os cães acabam sendo bengalas emocionais, válvulas de escape para que os problemas emocionais das pessoas, e quando conseguimos virar essa chave, fazer a pessoa perceber, sempre rola um show. Sim, pode ser, tem muita consulta que é emotiva, né, que as pessoas se emocionam bastante, falam bastante delas. Eu já passei muitas vezes por situações desse tipo. Um bom profissional tem que ter um certo grau de sensibilidade para saber como lidar com isso também. Eu sempre falo que é importante os profissionais estudarem muito o comportamento humano, porque não tem como você modificar um cachorro e modificar a resposta de comportamento do cachorro de uma pessoa que não está preparada para exigir isso dele, sabe? Então, eu acho que parte da ética profissional, uma parte importante, é essa honestidade da gente colocar na nossa vitrine de conteúdo constantemente exemplos que vão ser facilmente identificáveis como possível realidade pela nossa audiência, pelas pessoas que estão assistindo a gente. Eu moro em metrópole. Se eu morasse numa comunidade rural, se eu morasse em sítio ou num lugar que tivesse mais natureza, meu conteúdo seria diferente, porque seria com base no ambiente que eu vivo. Mas talvez fosse um conteúdo atraente para pessoas que também moram em regiões assim e querem ter esse tipo de vida. Então você pode, quem mora em ambientes assim, pode explorar uma série de outros tipos de conteúdo que vão conter a mesma premissa de disciplina, de necessidade de controle e exemplos na prática de cães que podem viver em áreas diferentes da minha, com o mesmo grau de disciplina e controle, mas talvez aproveitando a vida de uma maneira diferente. Eu acho que é importante a gente ver isso e conseguir enxergar no profissional que a gente potencialmente vai contratar o mais próximo que seria do nosso cão, uma realidade de treinamento dentro do mundo que a gente vive. Isso é tão importante, gente. Eu queria muito que vocês estivessem sempre muito atentos a isso. A Mena falou assim, exatamente isso, Raquel. Identifico demais com o seu falar, mas com certeza mostra a realidade desde o primeiro momento e evitar frustrações depois. Com certeza. Obrigada de coração para todos vocês que acompanham o meu trabalho. Que com certeza a família vai sentir. A verdade nem sempre é o que eles querem ouvir, mas é preciso, claro. Eu acho que na parte, se a gente pensar na parte do diálogo dos profissionais, muitos profissionais ainda hesitam em falar o que tem que ser dito. Graças a Deus, eu acho que a gente está migrando para um momento melhor, onde a gente já tem profissionais melhores, expressando mais, colocando mais conteúdo de valor para vocês, deixando isso mais claro para vocês. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais em consistência, sim. Todos nós profissionais precisamos ser consistentes com o nosso conteúdo, sempre lembrando que tem pessoas sempre novas, tem pessoas que acompanham o seu trabalho há anos, outras pessoas chegaram agora, então nem sempre as pessoas vão voltar no seu feed lá atrás e procurar o que você fez antes. É importante que a gente esteja
em plataformas diferentes, é importante que o nosso conteúdo seja bem distribuído, é importante que a gente tenha essa abertura para que as pessoas possam eventualmente questionar e te fazer perguntas e procurar saber mais informações, onde estão essas mais informações que eu não encontrei, como que eu posso entender se esse trabalho, que o trabalho que você faz tem a ver comigo. Eu acho que assim, talvez uma parte que ajuda muito, eu falei isso na live de ontem, é escuta a audiência de vocês, cara. Não se preocupem tanto só com a atenção que vocês recebem, mas se preocupem em ver que tipo de atenção é essa que vocês estão recebendo e quais são os questionamentos desse perfil. Avalie o perfil de pessoas que estão vindo para você, vejam quem são as pessoas que estão assistindo o seu conteúdo, vejam se essas pessoas entendem com clareza o que você faz, vejam se elas têm mais perguntas, vejam o que mais você pode fazer antes de cobrar. Todo mundo quer ganhar dinheiro, lógico, a gente não está aqui para fazer trabalho voluntário, a gente está aqui para sobreviver disso, mas você pode absolutamente sobreviver e ter uma vida próspera com trabalho ético. Eu acho que a gente não precisa constantemente se degladiar, eu acho que dentro da categoria de adestramento você pode seguir um caminho na ética tranquilo sem ter que constantemente tentar derrubar outros profissionais, isso é muito comum no adestramento, infelizmente. Às vezes o profissional que não se sente seguro o suficiente para levantar o seu nome ou a sua notoriedade individual, ele tenta criar isso derrubando outras pessoas. Eu já vivi muito isso. Então, eu acho que é importante que a gente limpe um pouco, né? Faça uma faxina um pouco dentro da nossa categoria para a gente começar a elevar mais o tipo de conteúdo que a gente distribui. Melhorou bastante, mas a gente pode continuar melhorando mais ainda. E para que a audiência, de forma geral, que na verdade nada mais é do que a sociedade, as pessoas que têm cachorro, consigam enxergar com mais clareza aonde estão as áreas nebulosas e aonde eles estão sendo constantemente enganados, né? Acho que muita gente ainda cai em armadilhas por conta de conteúdo que não é exatamente ético e verdadeiro, na minha opinião. Com certeza a família vai sentir, isso eu já li, né? As pessoas têm que ouvir o que tem que ouvir. Eu acho que assim, diálogos difíceis muitas vezes são difíceis para alguns profissionais. Eu sei que eu já tenho essa familiaridade em sentar aqui e fazer as lives com vocês. Eu já estou acostumada a falar de assuntos um pouco mais ásperas, vamos dizer assim, ou não tão facilmente digeríveis. Mas eu acho que todos os profissionais têm que aproveitar essa porta aberta e começar a ter mais conversas desse tipo com os clientes. Não foquem tanto nas mesmas coisas sempre. Tentem trazer para a mesa de discussão, talvez, temas que são mais sugeridos pela sua audiência. Eu vejo ainda o mundo do adestramento muito fechado nas mesmas conversas. Humanização, X, Y, Z, tem mais coisa, tem mais do que isso, tá? Eu acho que tem muito estigma ainda por trás da questão da liberdade do cachorro, tem muito estigma ainda por conta de equipamento de treinamento, a discussão da questão de como colocar um equipamento de treinamento na vida do cachorro, por quanto tempo o cachorro vai ter que usar e por quê. Tem uma hesitação grande ainda dos adestradores em falar sobre isso. Eu sinto muito isso. E eu sinto que formam-se essas pequenas panelinhas de pessoas que não querem divulgar 100% do trabalho delas e, ao mesmo tempo, querem constantemente criticar as pessoas que expõem. Então, eu sei que é esquisito, eu sei que é estranho, tá? Mas eu acho que vocês, como clientes, como pessoas que vão amanhã pagar por esse serviço, estejam atentos, cara. Estejam atentos a como é a conduta desses profissionais. Para mim, transparência é elemento número 1. E não importa o tipo de adestramento que você faz. O que eu quero é que o que você faz seja 100% transparente. 100%. Se você trabalha com, sei lá, vamos supor que você só trabalha com guia unificada. Eu quero ver você falar sobre isso, eu quero ver exemplos na prática disso. Eu quero ver o produto final disso, você e cachorros em ambientes diferentes com isso. Eu quero ver isso. Eu não preciso que você, que não trabalha com cola eletrônico, passe o tempo inteiro na sua página falando mal de pessoas que trabalham com cola eletrônico. Não é o seu trabalho. Eu quero que você me mostre a efetividade do seu. Eu quero que você me mostre o quão bom é o seu trabalho. Eu quero que você seja transparente em relação ao seu trabalho. E já que, sei lá, se você escolher uma ferramenta só para usar, eu quero ver nesse profissional a habilidade de discorrer sobre todas as funcionalidades dessa ferramenta. Como ela entra para resolver todos os problemas de comportamento que você tem que lidar no dia a dia. Como que eu faço só com isso um protocolo de guarda de recursos? Como é que eu faço só isso com essa ferramenta exclusiva? Como é que eu construo uma caminhada? O que o cliente pode esperar disso? E assim vai. Eu acho que é importante enxergar, exigir. Talvez o lance seja nós, como sociedade, precisamos ser um pouquinho mais exigentes. Nós precisamos poder
pedir um pouco mais de quem produz conteúdo, dos profissionais que produzem conteúdo. A gente precisa exigir um pouquinho mais deles e não se satisfazer com coisas pequenas e achar que um outro exemplo tá bom. Não, chama esse pessoal para frente, conversem mais, peçam exemplos, peçam que eles façam vídeos explicando 2, 3, 4 coisas. Absolutamente o profissional está numa condição de trabalho e precisa ganhar para isso, sim, mas a gente vai... Tem uma forma de você cobrar pelo seu serviço, tem uma forma de você dar um exemplo disso aqui, como eu estou fazendo agora com vocês. Eu talvez seja... Eu faço muita live, desde o início eu sempre fiz, porque para mim é a melhor janela de oportunidade que eu tenho para escutar das pessoas que estão aí, que estão do outro lado, que precisam de ajuda, escutar onde elas estão. Lembre que todo bom adestramento, todo adestramento, qualquer trabalho comportamental com cães, ele vai ser efetivo se você entender onde a pessoa está a nível de aprendizado e experiência. Tem gente que está super longe, por exemplo, da possibilidade de entender e enxergar valor, por exemplo, no que eu fiz hoje com a Emma. Na cena que eu filmei, botei até um vídeo disso aqui no feed para vocês, que eu estava no correio com ela, estava lotada aquela cena. Ela é uma cachorra insegura. Eu sempre falo isso. Ela é uma cachorra de nervo extremamente fraco. Tem gente que não é que não está preparado para fazer. Eu posso fazer isso com qualquer cachorro que chegar aqui hoje, que seja tão inseguro quanto ela. Eu posso levar ele hoje no mesmo lugar e fazer a mesma coisa que eu fiz com a Emma. Não é só eu posso fazer isso com o cachorro hoje. O dono do cachorro, ele consegue entender o valor disso. Ele consegue lidar com aquela descarga de adrenalina e de emoção que ele vai ter, de múltiplos questionamentos na cabeça dele quando ele estiver nessa situação. Porque tudo vai passar pela cabeça dele. Não, o cachorro não está pronto. Será que eu tenho que levar ele para lá? Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer isso? Se alguém pisar no rabo dela, se alguém encostar nela, se alguém vier falar comigo, entendeu? Isso é uma coisa muito importante da gente considerar como profissional, que tem que ser proporcional, né, a elevação do cachorro junto com a da pessoa. O cachorro vai elevar bem mais rápido. A pessoa precisa estar pronta para subir esses degraus dessa escada junto com o cachorro. É super comum no meio do adestramento a gente trabalhar com clientes onde eu escuto isso demais, né? O cachorro tá ótimo, mas o dono não. O cachorro tá ótimo, mas o dono não. O cachorro tá ótimo, mas o dono não. Aí, de novo, a gente tem que trazer a responsabilidade pra gente. Por que a gente é tão capaz de fazer o cachorro evoluir, mas a gente não é proporcionalmente capaz de fazer o dono evoluir? Será que nós aqui não estamos falhando? Também, de novo, para mim isso entra na ética do adestramento. Cá falou, acompanhando a live, fazendo treino de recall no colar com a Charlotte. Isso aí, cara, jogue duro. Então, eu acho que também tem o elemento da ética do adestramento, que é nós precisamos nos cobrar mais, no sentido de não sermos só tão bons tecnicamente, mas sermos tão bons no sentido de ajudar essas pessoas. Eu sei que muitos profissionais não gostam quando eu falo isso e falam que essa não é a responsabilidade do nosso mercado, que aí o dono do cachorro tem que ir para o psicólogo, tarará. Não tenho nada contra as pessoas que fazem terapia, faça, se te ajuda, absolutamente vá lá e faça, mas nós, como profissionais, não podemos separar essas duas coisas. Eu não posso ser uma adestradora de sucesso que pega os cachorros sozinha, só faço o que eu tenho que fazer e desconsidero 100% a mentalidade do dono desse cachorro e aonde ele está psicologicamente, mentalmente, emocionalmente, como vocês queiram colocar. Marlene, meu anjo, boa noite, obrigada por estar aqui. Eu preciso poder ter essa mesma habilidade de elevar pessoas que eu tenho em elevar cães. Qualquer adestrador experiente sabe, com pouco de experiência, sabe que não é difícil treinar cachorro. Não é. Se você é uma pessoa equilibrada, se você tem sua cabeça no lugar, e seu raciocínio lógico está equilibrado com o seu emocional, você não vai ter problema nenhum em treinar seu cachorro. Mas entendam que todos os quebra-molas que a gente tem no adestramento estão na percepção humana. Toda a dificuldade, o grande muro de Berlim está aí. Então a gente não pode tirar essa responsabilidade das nossas costas. Eu não acho que é ético a gente, como profissional, não entrar nesse lado de cá. A gente tem que desenvolver essa habilidade nossa, essa competência verbal, adoro essa terminologia, que é sentar e poder discorrer com a pessoa, explicar para ela por que é importante o cachorro dormir na caixa. Reparem que eu compartilho com vocês aqui algumas coisas que eu recebo de comentário no YouTube, e vira e mexe eu recebo essa mesma pergunta. A caixa tem que ficar fechada? Eu tenho que fechar a porta da caixa? Eu tenho que fechar a porta da caixa? E você tem que se perguntar por que isso surge com tanta frequência. Por que esse questionamento está tão presente ainda?
problema não é a caixa, a pessoa já escutou você falar da caixa, ela já viu você fazer vídeos com cachorros na caixa. Mas dentro dela tem um pedaço dela que ainda não consegue aceitar a ideia do confinamento mesmo. E você tem que sentar com essa pessoa e puxar isso para fora dela. Qual o problema? Por que você tem um problema com a caixa? Eu quero que você me explique qual é a sua percepção. A Alessandra falou 98% não vai, Raquel. Transformação total, as pessoas só projetam as emoções nos cachorros. É difícil, Alessandra, mas posso te falar, eu já me surpreendi muito com pessoas que eu atendi, que eu de cara saí da consulta e falei, nossa, essa pessoa, certeza que ela não vai fazer nada disso. Nunca ela vai conseguir fazer. E ela fez. Então, eu não espero que todas as pessoas aceitem, internalizem e modifiquem a percepção delas com base no que eu falei e mostrei. Eu não tenho essa expectativa, mas eu me cobro de tentar. Eu acho que faz parte do meu papel tentar mostrar isso para a pessoa e tentar fazer com que ela enxergue que isso vai ser melhor para ela e vai ser melhor para o cachorro. Eu acho que a gente tem um limite, da mesma forma que a gente tem um limite na hora de atender um cliente, você vai perceber até onde você consegue ir com ele, e muitas vezes você tem que demitir um cliente. O que é demitir um cliente? Eu estou fazendo a minha parte com você e estou fazendo a minha parte com o seu cachorro. E você? Por que você não está saindo do lugar? Eu posso dedicar um tempo específico num quadro como esse. Se eu ver que as coisas não estão indo para frente, eu saio com a minha consciência tranquila, porque eu te mostrei o que eu acho que é o suficiente. Eu abri essa janela de possibilidade para você pôr para fora o que estava te fazendo ficar lá atrás. Eu dou essa chance para as pessoas, porque absolutamente eu tive já experiências maravilhosas, surpresas maravilhosas com pessoas que eu achava que nunca iam entender e hoje entendem. Hoje tem os cães na caixa, hoje usam colar, usam prong, são pessoas que têm uma vida muito melhor com o cachorro. Talvez porque nessa primeira etapa eu também não desisti delas. Então tem um limite isso, absolutamente. Tá? Você não vai ficar um ano atrás de ninguém, porque você não é mãe de ninguém, nem pai de ninguém, mas se a pessoa está disposta a pôr isso para fora e falar sobre isso, por que não ajudar, entendeu? Eu tenho esperança ainda. Eu acho que esse número não é grande, mas ele existe, ele é válido. O cara falou, tenho 2 na caixa agora. Não sei, roendo com porta fechada. Zero preocupação, eu posso treinar outra sem risco. Isso aí, cara, isso aí. Eu acho que essas coisas que limitam, né, que fazem com que o treinamento dos cães muitas vezes não vá para frente, todas estão embedadas em projeção e percepção humana, todas. Não acho que a gente está mais no momento onde a caixa, o colar, a prong, esteira, guia unificada, qualquer outra coisa seja um tabu tão grande assim. Tem um grupo de pessoas que vai constantemente reforçar isso como tabu e vai constantemente dizer que isso não é legal. Dito isso, eu acho que na realidade não é só aceitar e apresentar bem essas ferramentas. Eu acho que isso tem sido feito até com bastante maestria por muitos profissionais, eu acho. Acho que muitos profissionais têm colocado aí um conteúdo bacana, têm mostrado múltiplos exemplos de caixa, múltiplos exemplos de cães no colar, múltiplos exemplos de cães de prong. Excelentes profissionais colocando material bem bacana em relação a isso. Mas ainda existe essa percepção aqui, esse outro lado, até onde as pessoas veem essa cena, enxergam no vídeo um cachorro legal, feliz, massa, curtindo a vida legal nesses equipamentos, mas tem um pedaço dessas pessoas, um pedaço desse grupo que ainda está nesse conflito psicológico, que é beleza, eu vi o exemplo, eu vi com você, sim, seu cachorro tá massa, mas eu acho que não sei comigo como é que vai ser, porque as pessoas tendem a negar muitas vezes essa realidade que está exposta para elas. Elas vão constantemente tentar voltar para aquele lugar onde existe uma justificativa. O seu exemplo está massa, seu cachorro está massa, todos os cachorros estão massa, mas com o meu é diferente. Com o meu é diferente, com o meu é diferente. Nós, como profissionais, precisamos poder perceber isso para a gente poder chamar a atenção da pessoa e mostrar para ela que o que ela está fazendo é projeção. E muitas vezes essa conversa não é fácil, mas a gente precisa ter essa conversa com a pessoa. Falou que se não envolver a família não vai funcionar. Vai dar ruim mesmo, nunca será completo, com certeza. Talvez a grande ética aí desse trabalho sempre vai ser até onde vai esse propósito nosso real de eu quero ajudar essas pessoas a andarem para frente. De novo, como eu falei mais cedo, tem um limite, você tem que você não vai arrastar ninguém nas costas e puxar ninguém pela perna, não.
mas você vai dar a ela a chance de enxergar de uma maneira diferente. Você vai dar a oportunidade para essa pessoa te escutar e você poder argumentar e mostrar para ela que o que você está propondo ali é para o melhor para ela. E esse diálogo muitas vezes tem que incluir coisas da vida pessoal, da percepção dela, o que você até onde você consegue mapear a pessoa quando você enxerga ela. É muito nítido para mim quando as pessoas têm essas reservas e por que elas têm essas reservas, né? Então, sem conversa, adestramento e restrição. Mas na verdade, assim, a gente precisa dedicar tempo para educar as pessoas que a gente atende. Talvez essa parte do trabalho seja uma parte que demanda muito da gente. A gente precisa ter bastante paciência e a gente precisa realmente aprender a refinar e ter um bom discurso, ter uma conversa que é firme, mas é uma conversa educativa. Da mesma maneira que a gente precisa ter isso com os cachorros, a gente precisa ter isso com as pessoas que a gente atende. Boa parte das pessoas não vão chegar preparadas, 100% preparadas. Elas vão estar dispostas, mas a gente vai ter que lidar com essas batalhas de hesitação que a pessoa tem. Os equipamentos trazem responsabilidade ao cão, as pessoas não querem isso, mas temos que mudar essa concepção. Sim, eu acredito muito nisso, eu acho que a gente avançou, a gente andou a gente deu passos largos nos últimos 10 anos. Hoje, saber que tem muito mais gente falando sobre colar eletrônico, muito mais gente mostrando exemplos de colar eletrônico, muito mais gente mostrando exemplos de caixa de transporte, de pronga, de esteira, de guia unificada, tudo isso. Isso é fenomenal, a gente precisa comemorar isso sim. Graças ao esforço de muitos profissionais legais, isso apareceu e começou a ficar mais evidente. Acho que tem muito mais gente educada e pronta para receber essa informação. Mas a gente não pode jogar a toalha nas costas agora e entender que já está tudo dito. Às vezes eu tenho esse conflito também comigo mesmo. Eu tenho mais de 2.000 vídeos no meu canal do YouTube. Vocês acham que eu não me pergunto? Porra, eu acho que eu já falei tudo. O que mais eu tenho para falar? Eu sempre faço esse questionamento para mim mesma, mas eu tenho que me lembrar que é um mercado que gira. São pessoas diferentes surgindo múltiplas vezes, são pessoas novas chegando. Existe o desgaste de você ter que muitas vezes repetir a mesma coisa, mas aí tem que entrar a sua criatividade e te mostrar a mesma coisa com cães diferentes, em situações diferentes, trazer analogias diferentes, pegar um cenário diferente. É isso que a gente gosta muito de fazer, sei lá. Você vai numa academia, você vai num lugar diferente, você tá com um cachorro, você tem a oportunidade de usar aquele vídeo, aquela cena e mostrar por que o cachorro deu certo naquela cena. O que faz um cachorro dar certo numa situação atípica como essa. Esses momentos, eu acho que eles trazem esses flashes de luz para quem está te assistindo, e essa pessoa em um ou outro momento como esse vai falar, nossa, agora fez sentido para mim, agora clicou para mim. Todos nós, como professores, acho que todo adestrador é um professor, a gente tem que lembrar que a gente está sempre ensinando as pessoas. A gente está sempre mostrando para as pessoas formas diferentes delas aprenderem o que a gente faz. Então, isso é importante, gente, muito. Alessandro, falei para um amigo meu uma vez que ia comprar uma esteira para mim e para o cachorro. Ele disse, mas se ele não quiser andar, eu falei, ele não tem opção, o assunto morreu aí. É isso. É legal a gente mostrar isso, né, Alessandro? Eu acho que é interessante quando a gente assume. E eu tava pensando sobre isso ontem de noite, né? Por que quando a gente é firme nessa argumentação, por que quando a gente fala o que você falou pro seu amigo, ele vai fazer pronto? As pessoas têm uma resistência hoje em receber essa informação, porque hoje isso não é mais comum. A geração de hoje não está acostumada a ter que lidar com pessoas que têm essa postura mais firme e é uma postura não negociável. Então isso assusta um pouco. Isso hoje é meio que visto como tirania, como uma coisa rude. Quando na realidade, se a gente tirar o assunto adestramento do ar e trouxer isso para um conceito humano, isso é ou não é a definição de limite seu como ser humano? Exemplo, sei lá, você tá sentada, eu hoje tava no shopping com a minha cachorra. Tem um pedaço que eu postei no stories que a menina veio e começou a falar com voz de bebezinha nela. Eu deixo muito claro que não pode passar daquilo ali. Eu jamais vou deixar uma pessoa encostar nela na rua. Nessa hora você vai me ver agir de uma maneira diferente. Quem já esteve comigo em situações como essa sabe como eu faço. Isso é o quê? Esse é o meu limite. O meu limite ele vai continuar a existir. Eu posso ser uma pessoa legal e simpática com todo mundo, mas o meu limite é meu. Eu defino até onde a pessoa entra no meu mundo e no mundo da minha cachorra. E não é só com a minha cachorra, é em qualquer outra situação. Então, eu acho que a gente precisa ressuscitar um pouquinho dessa essência, porque no mundo de hoje a gente acaba não vendo. Isso não é comum e não é tão bem aceito. E aí você vê aonde que isso volta, né, para a sua argumentação com o seu cliente. Eu já atendi muita gente que tem muita dificuldade em dizer não na rua, quando alguém se aproxima do cachorro. Então, às vezes você tem um
um trabalho enorme, às vezes você está trabalhando com um cachorro de nervo fraco, é um cachorro que tem dificuldade em lidar com o ambiente social mais cheio, e uma pessoa vem e o dono do cachorro fica completamente desarmado e sem graça de dizer não. Por quê? Porque essa pessoa não está acostumada a ter essa experiência de reforçar a própria limitação de espaço íntimo dela, independente de ter cachorro ou não. Eu sempre dou exemplos para vocês aqui desse tipo, que é... Hoje mesmo, eu estava no correio, estava super cheio, tinha mais de 60 pessoas lá. Por que ninguém encosta em você na agência do correio? Porque a gente sabe que isso é uma conduta que não é aceitável pelas pessoas. Você não vai encostar e abraçar e pôr a mão em pessoas estranhas. Mas por alguma razão, a gente se sente desconfortável quando alguém tenta fazer isso com o seu cachorro. Relembrar o seu cliente sobre limitação, relembrar o porquê que isso é importante. Talvez empoderar o seu cliente para que ele tenha também essa postura. Ao invés de ver isso como uma coisa ruim, veja isso como uma coisa boa e abrace isso para você, não só na sua conduta com o seu cachorro, mas de repente na sua conduta de vida. De repente abrace isso como uma maneira de você, por exemplo, andar na rua, circular em ambiente social. Será que você quer mesmo que todo mundo encoste em você? Será que você quer mesmo que as pessoas invadam o seu espaço? Eu vou dar um outro exemplo, tá? Que pode não ser muito popular e muita gente pode não gostar do que eu vou falar, mas é muito comum aqui em São Paulo. Quem mora aqui em São Paulo sabe que em qualquer lugar que você sente para comer, um restaurante, seja lá que for uma lanchonete, é super comum pessoas que entram, às vezes está dentro do restaurante, esse pessoal entra para vender pano de chão, pano de prato, eles entram no restaurante. Entram e encostam na sua mesa. Literalmente encostam na sua mesa com um estojinho e falando que, tá aqui o que eu estou vendendo. Eu não tenho nada contra os profissionais autônomos que vendem coisas aleatórias na rua. Mas eu tenho um problema enorme em você invadir meu espaço no restaurante. Se eu entrei no restaurante e sentei para comer, eu não te chamei para vir na minha mesa, você não vai ser recebido de uma forma bacana por mim. Não vai. E uma vez eu fiz isso aqui e meus amigos falaram, nossa, Raquel, como você foi rude. Porque era inclusive uma criança que veio me oferecer pano de prato e pano de chão. E eu falei, não quero, eu preciso que você saia daqui agora. E meu amigo falou, nossa, Raquel, como você foi grossa? Eu falei, eu não fui grossa. Eu sentei num restaurante, num espaço que eu estou pagando para comer. Eu sentei aqui porque eu não quero cozinhar em casa. Esse espaço é um espaço pago, eu sentei e estou pagando para comer. Eu não convidei ninguém para sentar na minha mesa. Eu não quero uma pessoa interrompendo minha refeição. Desculpa, eu não quero. Se você quer vender alguma coisa, você fica do lado de fora do restaurante e se faz visível. Se eu tiver interesse, eu vou até lá. Eu absolutamente odeio ser pressionado dessa forma. Odeio. Se você tiver que vender qualquer coisa para mim, se você chegar perto de mim, eu já não vou comprar. Eu tenho que ir até você. E meu amigo ficou meio chocado. Raquel, mas é uma criança. Eu falei, mas ainda por ser criança, ele precisa aprender agora. Tem gente que tem problema com isso. Eu não tenho. Se eu estou num espaço aqui, minha proposta aqui é sentar e fazer uma refeição, eu não quero ninguém em cima de mim. Não quero. Eu não chamei você para... Se você estiver ali do outro lado, vendendo brigadeiro, agenda, se você quiser vender, que aqui em São Paulo todo mundo vende isso na rua, eu tenho absolutamente a capacidade de te ver. Se eu tiver interesse, eu posso te chamar. Aí sim você vem e me mostra o que você está vendendo. Não entre na minha mesa sem ser convidado. Você não vai ser bem recebido. E eu sei que tem gente que não gosta do que eu falei agora, que se sente mal por conta disso. Raquel, você não precisa ser rude. Será que não? Será que não? Porque se eu não for rude, quem mora aqui em São Paulo sabe que isso acontece. Cara, às vezes você está num restaurante, isso acontece 3, 4 vezes ao longo de uma refeição sua. Os próprios gerentes dos restaurantes não conseguem conter essas pessoas que estão constantemente entrando no restaurante e fazendo isso com você. Eu acho isso uma conduta invasiva que eu não aceito. Desculpa, nossa, e eu sou extremamente educada com todo e qualquer prestador de serviço. Qualquer um deles. Se você for educado comigo, eu vou ser educado com você. Não invada o meu espaço. É a mesma coisa de eu estar sentada num parque, num banquinho, curtindo o sol, e uma pessoa que eu nunca vi sentar do meu lado. Eu não te conheço, por que você sentou aqui? Eu não chamei você aqui. Então, isso não é uma coisa que as pessoas estão acostumadas a ter que lidar. A Alessandra falou, se for rude é pior, as pessoas falam... Já aconteceu comigo, Alessandra, disso acontecer, uma pessoa vir vender alguma coisa, eu falei, não quero, preciso que você saia da minha mesa. Mas... Aí a pessoa olha para sua mesa, vê o que tem e pergunta se você pode dar para ela. Eu falo, não. É complicado, cara. A gente chegou num momento onde a conduta das pessoas ficou tão invasiva a ponto de... Repara outra coisa, não é só em ambiente social isso, tá? Que acontece aqui em São Paulo é muito comum, mas
Isso me irrita num grau gigantesco. Outra coisa que eu percebo é, por exemplo, repare como as pessoas lidam com mensagens e aproximação online. Qual foi a última vez que alguém mandou uma mensagem para você que começou com bom dia, boa tarde, boa noite? Bom dia, Raquel, tudo bem? Não tem mais isso, né? Agora eu vou direto ao assunto. E às vezes a pessoa não fala nem o nome dela, não sei nem com quem eu tô falando. E a pessoa, eu já recebi mensagem meia-noite, 1h da manhã, de pessoas que eu nunca vi. Não sei de quem é o número. E de repente, meia-noite e meia, a pessoa manda uma mensagem para você e fala: como funciona seu trabalho de adestramento? Aí você se pergunta, você fala assim, realmente é muito louco a gente enxergar a sociedade hoje em dia nesse aspecto. Porque ao mesmo tempo que as pessoas têm muita fragilidade emocional em alguns aspectos, por outro lado, elas descolaram completamente da realidade em relação à conduta e até educação mesmo, sabe? De como se aproximar de um profissional. De novo, vamos falar de ética aqui agora, tá? Se você é um profissional com ética, você tem que saber definir até onde as pessoas chegam com você também. Não tem esse negócio de, uma pessoa nova me mandou mensagem 1h da manhã. Cara, isso não é um horário de você mandar uma mensagem para um profissional que você nunca falou na vida e abordar uma pessoa sem dar bom dia, boa tarde, boa noite e exigir que ela te dê uma resposta imediata. Então, é uma loucura isso, cara. Isso é uma loucura. É a mesma coisa que pedindo para não tocar no... então. Eu acho que tá faltando... Muita coisa em relação à conduta social hoje está distorcida e isso se reflete na parte ética não do adestramento, que envolve como que a gente conduz a nossa postura com os nossos clientes também. Então, ao mesmo tempo que eu acho que é importante que a gente mapeie bem os clientes, tenha competência verbal, seja transparente no que a gente mostra, tenha bons resultados para apresentar, a gente também tem que ter a mesma firmeza na nossa conduta como indivíduo, como a gente tem no treinamento dos cachorros, para que a gente também filtre a nossa audiência e mostre para a nossa audiência como que elas vão chegar e o que elas podem fazer dentro do seu radar. Até onde vai a sua tolerância e a sua paciência para uma pessoa que precisa e pode ser bem educada para aprender, ou para uma pessoa que muitas vezes vai fazer você perder seu tempo. Quanta gente, às vezes, e eu falei até na última live sobre isso, sobre quando você mostra, quando você monta o seu formato de trabalho, você tem um site, alguma coisa que deixe claro o que você faz, porque os profissionais que hoje atuam única e exclusivamente no Instagram, e a única forma que eles têm do cliente ter contato com eles é o WhatsApp, quantos de vocês podem me dizer agora, quantas horas do dia vocês já perderam trocando 6, 4, 5, 10 mensagens com uma pessoa que nunca fechou nada com vocês, que só tomou o seu tempo? Manda um áudio, manda outro áudio, conta uma história, conta outra história, e aí? Você jogou seu tempo fora. Você jogou seu tempo fora. Porque você dedicou tempo a dar esse nível de atenção para uma pessoa que só tomou seu tempo. Se tudo isso estiver num lugar só, que é no seu site, você manda essa pessoa para lá. Olha como as pessoas não têm problema em tomar seu tempo. Nenhum. Elas não têm problema em tomar seu tempo, elas não têm problema em tocar no seu cachorro, em interromper o treinamento do seu cachorro. Então, o que adianta a gente ter uma postura legal, uma postura ética, se no dia a dia você também não consegue apresentar essa limitação? Não estou dizendo que a gente tem que ser rude com o nosso cliente e não atender, pelo contrário, tá? Existe uma diferença entre uma pessoa que é um cliente seu, uma pessoa que precisa da sua ajuda, que precisa te mandar uma mensagem eventualmente, da forma aleatória como as pessoas muitas vezes se aproximam de você. Isso não acontece só com o cliente, acontece com outros adestradores também. Eu recebo muita mensagem de outros profissionais. E não é todo mundo que começa uma mensagem com boa tarde, Raquel, tudo bem? Meu nome é fulano. Não. Tem muita gente que só quer tirar uma dúvida com você. É muito louco, cara. A ética, eu acho que assim, ética tem a ver com transparência, com honestidade, com elegância, com educação. Será que a gente não está deixando muito desse conceito se perder? Talvez essas mentiras todas que são vendidas na internet são vendidas por conta disso. Tem muito do lado que recebe tudo isso, imediatismo. Talvez a conduta das pessoas ficou tão distorcida que elas não conseguem mais reconhecer verdade de mentira. É fácil muitas vezes quem ser seduzido e ser consumido por conteúdos que são só sensacionalistas ou engraçados, que não consomem tanto do seu tempo. Sei lá. Tem gente, por exemplo, eu cansei de ouvir muitos adestradores falarem pra mim: Raquel, você posta uns vídeos de 5 minutos, ninguém vai assistir. Será? Então, quer dizer que eu não posso moldar e desenhar o meu conteúdo, porque eu acredito que as pessoas que estão me assistindo não tem mais de 1 minuto para me dar. Se você não tem mais de 1 minuto para assistir um vídeo, provavelmente você não vai ser meu cliente.
Porque quando eu sentar para conversar com você, não vai ser 1 minuto de conversa só. Quando eu tiver que pegar seu cachorro para fazer uma introdução de equipamento, com certeza vai ser mais de 1 minuto. Então, eu acho que a ética tem a ver com tudo isso, tá? Parece que eu tô fugindo do assunto aqui, mas eu não tô. Porque a ética, ela tem os dois lados. Da mesma forma que eu acho que nós devemos nos cobrar em relação a sermos bons profissionais com a ética. Eu me cobro de ser transparente, eu me cobro de ser responsável, eu me cobro de ser consistente, eu me cobro de colocar o que eu acho que é informação relevante no ar, mesmo que seja um vídeo de 1h30. Eu me cobro de tudo isso. Eu faço questão que a pessoa que está assistindo meu conteúdo saia sem ter dúvida. E eu sempre acho que ainda tem mais alguma coisa que eu posso abordar, ainda tem mais alguma coisa que eu posso abordar. Dito tudo isso, eu acho que é importante saber se preservar como profissional também e não se permitir ser explorado por pessoas que também só vão fazer você perder tempo. Então eu aprendi muita coisa colocando essas paredes no meio do meu negócio ao longo do tempo, até por proteção, para que as pessoas não me façam perder tempo. Porque o que mais tem é perda de tempo hoje também no mundo do adestramento. A Alessandra falou, eu gosto dos vídeos de 1 hora, 5 minutos é muito pouco. Eu também, Alessandra, eu sou uma pessoa profunda, né? Eu gosto de entender, eu gosto de mergulhar ali naquele assunto. Cara, quantos vídeos eu lembro quando eu comecei, eu tenho um monte de DVD de adestramento, de coisa antiga, que eu assistia 1 milhão de vezes a mesma coisa e voltava, deixa eu ver esse pedaço de novo, voltava, deixa eu ver esse pedaço de novo. Eu tenho muito material que hoje em dia não tem ainda, não tem mais na internet, né? Porque naquele tempo não tinha vídeo no YouTube, essas coisas todas, mas eu gosto de receber a informação, digerir a informação, interpretar, absorver. E eu acho que se eu como profissional quero passar a minha informação nesse formato, eu preciso que as pessoas entendam dessa maneira, meu conteúdo não pode ser só informação curta. Senão eu estou indo contra mim mesmo. Senão eu vou ter 10 vezes mais o trabalho que eu teria numa consulta. E é comum, às vezes, a gente falar, eu conversar com adestradores que falam para mim que ficam, às vezes, 3, 4 horas na casa de um cliente. Eu já fiz isso já aconteceu isso no meu passado. Por que eu não faço mais isso? Porque eu faço o suficiente antes de ir lá. Eu deixo muita coisa clara e transparente antes de ir lá. Não tenho nada contra, tá? As pessoas que dedicam 3, 4 horas numa consulta. Entendo total, já fiz isso 1 milhão de vezes. Hoje, eu acho que eu consigo resumir isso melhor, porque eu consigo ler melhor as pessoas que estão na minha frente. Eu consigo ser mais objetiva, mais rápido e passar a informação de uma maneira que eu acho que a pessoa consegue entender porque ela já viu. Eu já preparo o cliente para isso antes. Então, antes de eu ir lá na casa dele, eu já mostrei para ele outras coisas que são importantes dele ver. Então, é mais um momento de tirar dúvida e mapear um cenário individual ali, naquela situação em particular, do que qualquer outra coisa. Então, isso também tem a ver com a evolução aí da minha figura como profissional nesse aspecto. Eu acho que é importante. Não que eu não tenho paciência, eu tenho muita, acho que até bastante. Eu até gosto bastante de ter essas conversas, mas eu gosto muito que a pessoa tenha um preparo até um certo ponto, entenda o que vai ser feito ali e que a cabeça dela esteja no lugar. Tanto que eu indico para muita gente que, quando eu sinto que a pessoa está despreparada, não está no lugar certo mentalmente falando, eu prefiro não ir direto lá. Eu prefiro fazer 1, talvez 2 reuniões online com a pessoa. São consultas online. Por quê? Porque para mim ver o cachorro é secundário. Eu preciso entender quem você é. E às vezes, quando eu sinto que a pessoa hesita muito, tem muita resistência em relação a tudo que está sendo proposto, com base no material que eu já mostrei, vamos sentar e fazer uma conversa online primeiro, para ver se vale a pena realmente eu ir lá ou não. Eu estou preservando o meu tempo, ao mesmo tempo que eu estou zelando pela necessidade de esclarecer para esse indivíduo o que ele precisa fazer, tá? E ver até onde eu posso levar ele, para saber se ele está pronto ou não para a próxima etapa. Então, é outro elemento também do pedaço da ética do adestramento que eu acho que a gente precisa considerar. É fácil para alguns adestradores, muitas vezes, vender um pacote grande, cheio, de, sei lá, vou te atender durante 2, 3 meses, ou vamos fechar um pacote de 3 meses. Se eu sei que a pessoa não está nesse lugar ainda, por que eu vou sair da minha casa e ir até lá? Eu sei que tem coisas diferentes que eu preciso trabalhar com essa pessoa, então eu posso dividir um programa com aulas online até um certo ponto, para depois, quando eu sinto que a pessoa já engatou a primeira, segunda, terceira, já dá para a gente continuar aí na direção mais certa no trabalho, na prática. Talvez o resumo aqui seja: tenham seus olhos abertos, exijam um pouco mais dos profissionais que vocês estão contratando. Não se permitam cair nas armadilhas de sempre. Se coloquem numa posição onde vocês têm uma noção real do que vocês querem para os cães de vocês, tenham uma mente aberta para enxergar possibilidades, procurem conteúdos que sejam mais facilmente identificáveis.
ou remetam mais vocês para o universo onde vocês vivem. Peçam, vejam até onde vai o acesso de vocês com essas pessoas e que tipo de conteúdo essa pessoa disponibiliza antes de você contratar. Talvez esse seja o grande lance. Tem muita gente enganadora no mercado de adestramento, gente. Infelizmente, tem muita. Tem muita gente que vai só tirar seu dinheiro. Só. E não vai fazer nada por você sem te cobrar alguma coisa junto. E eu não estou dizendo que os adestradores têm que trabalhar de graça. Mas fiquem atentos em relação a isso. Tem excelentes grandes profissionais. Eu não tenho absolutamente nada contra ninguém cobrar pelo seu serviço. Não é isso que eu estou falando. Mas percebam que essa pessoa já te entregou antes de você contratar. Isso diz muito sobre o seu profissional, tá? E como você consegue se identificar com ele, conhecer ele antes de você tirar dinheiro do bolso, tá? Alessandro falou, pessoas acham que adestramento é só um serviço que você contrata, paga uma vez e nunca mais precisa disso. Acho que é com um programa. Não é, cara. Isso aqui não é um programa de robô, não. Você não compra, instala e tá tudo certo. Tem muito mais do que isso. E se você tiver um bom profissional, existe uma chance de você ter que criar uma relação mais próxima com ele, porque a longo prazo você vai precisar dessa pessoa. Você vai ter meses lá na frente onde o seu cachorro vai estar em idades diferentes, você vai precisar tirar dúvida, você vai constantemente precisar ver conteúdos e cenas diferentes que vão te ajudar ao longo do seu treinamento. Então, preste atenção, cara. Não é difícil mapear quem é um bom profissional e quem não é. Não é difícil você enxergar quem realmente está trabalhando no lado ético da coisa e quem não está. Então, fiquem atentos a esse tipo de coisa. Eu espero não ver mais tantas pessoas caindo nessas armadilhas. Eu adoraria não ver pessoas que já pagaram 3, 4, 5, 6 profissionais sem sucesso. Percebam o que essas pessoas estão fazendo. Percebam o quão transparentes elas são e o quão capazes elas são de te mostrar soluções sem muito rodeio, tá? Porque, como eu falei para vocês mais cedo, o adestramento não é uma coisa difícil. Mas ele exige um grau de transparência grande e objetividade que eu acho que poucas pessoas estão preparadas para ter, tá? Mas é isso, turma. Essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu preciso correr, porque eu tenho coisas para resolver aqui. Tem ótimos temas que vocês mandaram na caixinha. Tem alguns que eu ainda não fiz, então tem as próximas lives que eu já me organizei para fazer. Mas eu vou abrir outra caixinha também para quem quiser mandar temas para as futuras lives. Fiquem à vontade para deixar aqui comigo também, tá? E eu vou abrir as lives depois mais interativas com vocês, tá bom? Beijo enorme, fica com Deus, a gente se vê em breve no próximo vídeo.